Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática para estudantes do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto Seduc em Ação, sou o professor Silvio e a nossa aula de hoje é sobre progressão aritmética. Conteúdo importante para vocês, estudantes do ensino médio. Vamos lá? Olá, pessoal, tudo bem? Conforme eu sempre gosto de dizer para vocês, a nossa receita do bolo está aqui. A habilidade da BNCC, o objetivo da aprendizagem, o objetivo de conhecimento, não é? E o que a gente aproveita, inclusive, ali no SAEB, Saego Tranquilo, tá? Que no nosso caso aqui hoje, é falarmos de progressão aritmética, a famosa PA, e resolvermos em situações problemas que envolvam o quê? Essas progressões, inclusive nas provas do Exame Nacional com o Enem e no cotidiano nosso de cada dia, beleza? Bora lá então? Jovenzinhos, ó, progressão aritmética, a gente já tem uma noção de aulas anteriores, né? E a ideia hoje é trabalhar as aplicações dela em situações de problemas, como eu disse para vocês, tá bom? Beleza? Só que, para lembrar, temos aqui a fórmula geral de uma PA, né? E qual que é a fórmula do termo geral dessa PA? Simples assim para você. Ó, a enésimo termo vai ser igual o primeiro termo dessa PA, que vai somar com n menos 1, esse n é o número de termos de uma distribuição, né? De uma sequência numérica conhecida como PA, vezes a razão. Então, guarda isso aí, que jazinho nós vamos usar essa fórmula bonitinha, legal para você, tá? E também temos a necessidade de fazer a soma dos termos dessa PA, tá? E eu não vou ficar somando aí 20 termos de APA, um por um, sabe? 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, né? Isso aqui são números pequenos e fáceis de contar, né? Com 20 elementos desses de uma sequência. Então, existe uma forma legal que é sempre o quê? Pegar os dois extremos dessa distribuição, o primeiro e o enésimo termo. Já mostro isso para vocês, tá? Multiplicar pelo número de termos, quantos termos eu tenho, se são 10 ou 20 termos, não é? E dividir esse resultado por quanto? Por 2. Por isso que eu coloquei para você aquela razão lá atrás. A razão que é a diferença entre o segundo e o primeiro, o terceiro e o segundo, o quarto e o terceiro, e assim por diante, beleza? Dó, nunca se esqueçam do significado dessas informações, né? O que é o R? É a razão de uma PA. É aquele valor fixo. Quer um exemplo? 2, 4, 6, 8, 10. Qual é a diferença entre o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto? 2 unidades. Então, 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10. E assim foi, não foi? Então, quer dizer, a razão dessa sequência é o número 2. Primeiro termo eu chamei de 2, o segundo termo eu chamei de 4. 4 menos 2, 2. Terceiro termo eu chamei de 6. 6 menos 4, 2. Tá? O AN é o enésimo termo. Pode ser o 10º termo, pode ser o 15º, pode ser o 20º. Não sei, a questão vai mostrar isso para você. Primeiro termo, que é o primeiro da sequência, como eu disse, o 2. Exemplo aqui agora, né? N é o número de termos e SN é o que é a soma dessa quantidade de termos que eu vou mostrar para você numa atividadezinha. Beleza? Até aí tudo certo? Tudo ok? Belezinha para você? Bora colocar em prática então? Qual é o 20º termo de uma PA? 3,8 ... Né? Ficou muito vago, não ficou essa brincadeira, professor Silvio? Ficou. Mas o que eu preciso, eu tenho. O que eu tenho? Eu tenho aqui o primeiro termo, que é 3. Né? Eu quero o 20º termo, então tenho 20 termos brincando nessa conversa. Então, eu vou atrás desse 20º termo depois que eu calcular a razão. Calculando a razão aqui, ó. Segundo menos o primeiro, terceiro menos o segundo, quarto menos o terceiro, 8 menos 3 é 5. Então, quer dizer, observem vocês que se o primeiro é 3 e o segundo é 8, o terceiro eu sei te falar. Como assim, professor Silvio? Mais 5, 13. O quarto eu sei te falar, mais 5, 18. Sacou qual que é? Beleza de Creus, ok? Vem comigo então, não vou fazer isso, né? Já vou direto lá no papo reto com você. Olha a forma do termo geral. Então, esse AN, ele vai ser o 20º termo dessa distribuição, dessa sequência, dessa PA, progressão aritmética, TAUS. Primeiro termo, 3, né? N termos 20, 20 menos 1, que faz parte da nossa estrutura da fórmula, do termo geral, vezes a razão, que é quanto? Que é 5. Beleza de Creuza. 20 menos 1, 19. Primeiro multiplicai-vos, depois somai-vos. Fazendo isso, 95 mais 3. Então, o 20º termo dessa PA, meu jovem, meu dom, é igual a quanto? A 98. Não é muito mais fácil?
do que eu fazer 3 mais 5, 8, 8 mais 5, 13, 13 mais 5, 18, e a conversa vai andando, até dar 98, pô, né? A volta é muito grande, não preciso passar por isso, não é isso? E detalhe, sabe o que eu posso fazer aqui agora? Eu posso aproveitar essa questão, essa lição, e falar o seguinte: e se eu quisesse somar todos os termos dessa distribuição, dessa sequência bonitona, não é? Basta que eu conheça o primeiro e o último, os extremos. O primeiro vale quanto? 3, o último vale quanto? 98, não é? E jogar aqui, ó, ou colocar de uma forma tranquila, bem bonitinho de falar, na forma da soma. Primeiro termo, 3. 20º termo, 98. Quantos termos nós temos, professor Silvio? 20. Divide por quanto? Por 2. O mais, Dom, é continha. Continha. Então você faz lá a continha bonitona, não é? Ah lá, 98 mais 3, 101, vezes 20 sobre 2. 20 pelo 2 é igual a 10. Podemos primeiro dividir e depois multiplicar. Ou talvez, se quiser multiplicar, depois divida. Essa condição aqui permite fazer isso, né? E quando eu faço isso aqui, ó, a soma dos 20 termos dessa PA vai ser igual a quanto? A 1010. Quer contar no dedo você aí de casa? Fique à vontade. Eu prefiro, tá ok? O conhecimento lá, né? O professor Silvio, na paz, na boa, me mostrou. Pegar o primeiro termo, o último termo, somar. Multiplicar pela quantidade de termos, fechou. Divide por 2. Tá ali a conta para você. Beleza, criança? Beleza? Ok? Vamos lá então? Viu que é só ter calma que tudo acontece, não é? Vamos achar aqui um número de múltiplos de 5 compreendidos entre 21 e 623, pode ser? Meu Dom, se são múltiplos de 5, o que a gente tem? Pensa comigo, ó. Você tem isso aqui. 21, 25, 30, 35, porque todo número associado ao 5 fecha com 0 ou fecha com 5. O 21 já estava lá, então deixa ele lá. 623, não brinquei com ele, não mexi. Pontinho, 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 que eu não sei quantos, né? 620, 623. Mas eu te pergunto, o 21 entra na jogada? Não. Por quê? Ele não é múltiplo de 5. O 623 entra na jogada? Não. Então o que sobrou? Esse intervalo. Quem é o primeiro termo? 25. Quem é o último termo? 620, perdão. Qual é a razão? 5. Que entre um e outro, acrescenta-se sempre 5, não é? Então nós temos isso aqui, ó. Fechou? Ó, bonitão, belezinho, ok, não é? Aplica a forma do termo geral. Colocando aqui os valores legais, olha lá que bonitão, né? Taus, colocou mais um pouquinho, agora é brincar, o famoso chuveirinho, né? Propriedade distributiva da multiplicação, tá? 5n menos 5, brinca mais um pouquinho, né? Finaliza legal aqui, ó. Nós temos 120 termos, tá? Essa parte de cálculos eu deixo para vocês aí. Tá bonitinho aqui na telinha, tá? Tira um print rapidão, faz um retrato legal e passa isso a limpa no seu caderno em casa, ok? Meu Dom, e agora? Vamos brincar um pouquinho com uma questão mais curiosa, né? Como é que isso, professor Silvio, cai no exame de vestibular? Como é que isso cai no exame do Enem? Pode ser? Aqui, na verdade, a diferença do que está lá, do que eu estou te mostrando, é que ela tem um texto bacana, toda uma relação, né, com o cotidiano de cada um de vocês na vida real aí, não é? Mas em termos finais, o jeito de calcular é o mesmo. Olha só que legal, ó. Tá? Coloquei para você aqui uma questão do Enem, adaptada. O número mensal de passagens de uma determinada empresa aumentou no ano passado nas seguintes condições. Em janeiro foram vendidas 33 mil passagens. Em fevereiro, 34.500. Em março, 36 mil. O que eu quero que você veja comigo aqui? Tá rolando um padrão aqui, não tá? Olha aqui, ó. 33 mil, 34.500, mais 1.500. 36 mil, mais 1.500. Você já sabe quanto que vai ser em abril. Basta fazer o quê? Somar com 1.500. Né? Se você já sabe que vai acontecer em maio, mais 1.500. Então, posso garantir para vocês que eu tenho um valor fixo aqui de passagens acrescidas a cada mês. E esse valor é quanto? 1.500. E essa é a pergunta que ele fala. Quantas passagens foram vendidas por essa empresa em julho do ano passado? Julho, considerando a partir de janeiro, qual que é o mês no seu calendário em casa? É o 7º mês, não é? Então, ele quer o 7º termo de uma PA. E é o que eu vou colocar para você aqui, ó, tá? Bem legalzinho. Olha só. Primeiro termo, 33 mil, lá em janeiro.
sétimo termo é a nossa pergunta, o enésimo termo dessa distribuição. Qual é a razão e quantos termos? Vamos ver? Olha só, primeiro, a razão é simples. Segundo mês menos primeiro mês, segundo termo menos primeiro termo. Taus, 34.500, que é o segundo mês, né? Menos 33.000, a razão vai ser quanto? 1.500. Fechou a conversa. Legal. Agora vamos lá. Jogando aqui na nossa estrutura. A n que é igual a 1 mais n menos 1 vezes e, que é a fórmula do termo que? Geral do comecinho dessa aula bacana com vocês, não é? Substituindo, né? Porque o meu n aqui, ó, vai ser o sétimo mês. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, né? Sétimo mês, sétimo termo, é o sétimo termo dessa PA, né? Então, 33.000 primeiro termo, somai-vos com 7 menos 1 vezes a razão. Resolve o que está aqui dentro. 7 menos 1 é quanto? 6 vezes 1.500. Primeiro multiplicar. A matemática tem disso. Toda essa brincadeira. Primeiro faz uma coisa para depois outra. Então, primeiro você multiplica 6 com 1.500, que vai dar quanto? 9.000, né? E esse 9.000 eu vou somar com quanto? Com 33.000. Fixando, então, a ideia, qual é o sétimo termo? 42.000. Ou seja, né? A letra, no nosso caso aqui, ó, a letra D, não é? Então, no mês de julho, que é o sétimo mês dessas vendas de passagens aí, ele vai estar o quê? Ele vai estar vendendo 42.000 passagens. E volto a repetir, por quê, professor Silvio? Porque lá atrás ele disse que em janeiro começou com 33.000, né? E criou-se esse padrão, 1.500, 34.500, 1.500, 36.000, 1.500, 37.500, 1.500, 39.000, 1.500, 40.500. Olha que loucura, gente. Olha que doideira, né? Então vai lá, usa a fórmula do termo geral, aplica o seu conhecimento sobre PA e fecha essa conta e corre para o sucesso, que vai ser quem? Vai ser o D, bonitão para você. Fechou? Meu dom, super grato a vocês, viu? Bons estudos, né? E não saia daí não, pois após o intervalo teremos mais aulas para você que é estudante de ensino médio. Então até a próxima, forte abraço.